Tá aí, tvuniverso.com.br, você que chega pelo nosso canal do YouTube ou também pelo universodoseguro.com.br, já vai se inscrevendo no canal, ative as notificações. Hoje eu tô na presença de duas mulheres poderosas da área de tecnologia e vamos falar sobre assuntos muito importantes em 5 segundos depois da nossa abertura. Muito bem, podcast Universo do Seguro, mais um episódio começando, tô super bem acompanhado da Adriana, da Vanessa, bem-vindas aqui para esse bate-papo especial de hoje, tudo bom? Tudo, eu que agradeço a oportunidade, o convite, é muito especial de estar aqui com você novamente, a gente explorando as possibilidades tecnológicas nesse novo universo, né? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar essa tarde aqui falando de um assunto que, no meu caso, sou apaixonada, né? Que é tecnologia, inovação e IA. E, bom, vamos direto ao assunto, porque assunto eu sei que não falta, né? Quero agradecer mais uma vez o tempo. Sabemos que o tempo hoje é o mais importante, o ativo principal aí que nós temos, né? Mas começando pela Adriana. Adriana, quero te agradecer, em especial você estar aqui no podcast Universo Seguro. Já participou do Digital Insurance Week. A gente inventa evento, a Adriana tá sempre lá, né, Adri? Que é uma grande consultora aí do Universo do Seguro, nossa parceira. Conta pra gente, né, Adriana? A gente vê que estamos num momento de transformação digital. Aliás, a transformação digital já foi há uns 10 anos, eu acredito, né? Hoje já estamos numa era digital. Como é que você enxerga empresas que estão ainda com sistemas legados, por exemplo, ou que ainda estão engatinhando com a IA, né? A gente está falando com o público de seguros. Sim. É importante olhar para essas questões, né? Eu acho que as empresas, ainda mais as empresas que são mais antigas, elas têm a questão do legado. E quando a gente fala de transformação digital, apesar que hoje mesmo a gente ouviu falar num evento de inteligência artificial na Microsoft, que transformação digital já passou. Mas a maioria das empresas ainda não fizeram transformação digital efetivamente, né, dos seus processos. E eu acho que um grande desafio, principalmente do segmento de seguros, é a questão das integrações. Porque como que você traz tanta inovação, se conectar com tudo aquilo que já tem antigo na empresa? Você não pode jogar fora todo um legado. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. E aí vem outra questão, cybersecurity. Então, como você garante essa integração com segurança para você entregar uma melhor experiência para o cliente final? Então, acho que hoje esses são os desafios. A IA vem como uma ferramenta para tudo isso. Então, acho que, sob o meu ponto de vista, ainda mais no segmento de seguro, no segmento financeiro, são esses dois desafios que eu acho que são os maiores. E você, Vanessa, como é que enxerga essa questão, né? Você que é especialista em formação de times com alta performance também em tecnologia, né? Eu concordo com o que a Adriana falou. Eu complemento um pouquinho mais, eu que venho da área de tecnologia e sou responsável pelo que está atrás, né? Pelo que está atrás da IA, pelo que está atrás de toda essa modernização. O famoso back-end, né? O famoso back-end, justamente. E por muito tempo você teve essa resistência, eu acredito, dos próprios times de tecnologia, porque a gente tem aquela velha jargão nosso, o que está bom não se mexe, o que está funcionando deixa quieto. Quando você vai para o mundo de seguros e bancários, financeiros, eu acho que isso é muito mais crítico ainda mais. Não é só um vazamento de dados, né? Você mexe com o dinheiro das pessoas, você mexe... Eu costumo dizer que, inclusive, com a vida das pessoas, né? Imagina você tendo um seguro e na hora que você vai passar, o seguro não funciona, o sistema não funciona, enfim. Então, tem muito disso. Por isso que as empresas... E quanto maior a empresa, mais desafiadora é. Por conta do que a Adriana falou também, da parte das integrações, de tudo que a gente tem que manter consolidado por trás desse back-end. Então, acho que esse é o grande desafio. Sim, transformação digital, eu brinco, vim falando com a Adriana num caminho que a gente escuta... Eu tenho 25 anos na profissão, eu escuto isso há mais de 15 anos, né, Adriana? E por muito tempo a gente não acreditava muito, mas hoje a gente vê que está acontecendo, né? Só que muitas empresas ainda têm um caminho longo para essa transformação digital.
E até aproveitando, né, você que trabalha com as soluções estratégicas e inovação na Argenta, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você surpreendeu a todos aqui dizendo que já tem 25 anos de carreira, começou a trabalhar menor de idade, com certeza, né, Vanessa? Não, eu tenho 25 anos de carreira, é uma carreira, sou apaixonada pela área de tecnologia, né? Sempre trabalhei dentro da área, passei por empresas, né? Trabalhei na Canon do Brasil, depois fui para o Grupo Argenta, sempre na área de tecnologia, olhando os sistemas legados e olhando também sempre com esse olhar para a inovação, né? E aí, a minha carreira é hoje no Grupo Argenta. Eu entrei no Grupo Argenta para tocar o time de produtos digitais, olhando a parte de soluções e inovações. Recentemente fui convidada para assumir uma outra empresa do grupo que foi adquirida recentemente e ser responsável por toda a área de tecnologia, cyber, infraestrutura e inovação. E nesse desafio todos que nós estamos, né? E aí não olho só para a parte de negócio, mas principalmente da área de tecnologia, que é a IA. Né? Então, não só IA, como cybersecurity, nós que estamos do lado do back-end, aí, como você mesmo disse, eu adorei a tua tradução por trás dos bastidores, a gente tem muitos desafios, assim como a área de negócio, para esse mundo de possibilidades que a gente tem hoje, que a IA vem trazendo para nós no dia a dia. E somos apaixonados por IA aqui, os três na mesa hoje do programa, né? A Adriana Valadão, fala um pouquinho da sua trajetória também, o pessoal quer saber. Eu sei um pouquinho, né? Sou apaixonado pela tua trajetória. É uma honra ter você conosco, com tudo que você já fez aí, faz, né, pro mercado. E hoje CEO da Nojumo, né? Sim. Eu já tenho 35 anos de carreira, né? Comecei a trabalhar com os meus 15 anos. Meu primeiro curso de tecnologia eu fiz com 11 anos de idade. E eu já fui desenvolvedora, já trabalhei na Unicamp, já trabalhei nas consultorias, né? Teve que fazer animação em Flash, que eu sei que você me contou. Basicamente, já fiz coisas em Flash. Eu fui uma das primeiras programadoras web no Brasil, desde antes da internet ser comercial no Brasil. Eu já programava na Unicamp, que eu fui desenvolvedora na Unicamp. Pessoal que tá chegando aqui, gente, o que é o Flash? Porque tem gente que não vai saber. A gente tá falando com gerações bem distintas, eu tenho percebido isso. Então, gente, o Flash era como você fazia as animações antes de ter o HTML5 agora, né? Então usava o Flash ali pra criar videozinhos animados, né? Exatamente, como que você fazia a interação quando não tinha o HTML5. Até tirar o planeta de um site lá, que você me contou uma vez essa história aí. O pessoal tinha umas ideias mirabolantes, que aí vem a experiência do cliente, né? As ideias eram mirabolantes, mas para o cliente a experiência era péssima, ainda mais numa internet de 2000, que não tinha. Inclusive, eu fui uma das pessoas que participei do primeiro projeto de seguros do Brasil. No primeiro banco, em 2000, no Unibanco. Então, o primeiro projeto de venda de seguros, né, do segmento financeiro, eu que participei desse projeto. O primeiro, e na época se discutia, será que vale a pena? Olha só, é interessante como mudam os jargões. Eu gosto bastante do termo Business Transformation, porque engloba transformação digital. Você transformar um negócio engloba IA, engloba transformação digital. E Business Transformation eu fazia isso desde 2000, desde 98. Eu trazia estratégias de internet nessa época, né? Então, como realmente colocar as coisas na internet em 2000. Como explorar melhor a internet. Tudo era mato, né? Em resumo. Eu cheguei, era tudo mato. Então, assim, depois eu passei pela Sonda, passei pela Stefanini, prestei serviço em grandes, então, né? Unibanco, Alpargatas, agora com a minha empresa, o McDonald's, né? PepsiCo, TecBan, né? Onde eu abri aí recentemente também a minha startup, que é a Nojumo. Então, eu já tenho... A minha carreira inclui desde desenvolvedora. Depois eu fui para a carreira de novos negócios, de marketing e vendas, para inovação, né? Inteligência artificial. Fui conselheira também de empresas, onde eu aconselho empresas de como fazer essa transformação digital. E também sou consultora, né, na área de transformação digital, de business. Eu falo business transformation. Eu gosto do termo um pouquinho maior do que esse. Porque o nosso objetivo em trazer as tecnologias é transformar os negócios em outros negócios, ou em negócios melhores, em negócios mais perenes. E como fazer isso? É aí que vem esse desafio. Só um pessoal que tem tanto legado assim, acho que consegue fazer isso em umas empresas tradicionais.
E até aproveitando, tem algo da Nojumo que eu uso. Você falou muito da questão de observabilidade. Eu tô fazendo gestão de servidores cloud agora e direto aparece lá, observabilidade. Eu lembro da Adriana. Agora, para quem tá chegando, né? O nosso programa, ele tá se direcionando, claro, para quem tem uma certa linguagem já de web. Então, podem usar de termos técnicos aqui, não tem problema. Mas até falando para esse público, né? A importância desse tema também, né, Adri? Acho que a questão da observabilidade, ela vem para entregar disponibilidade para o negócio. Fala muito sobre disponibilidade de negócio. Como que eu posso me ajudou, por exemplo, para ilustrar, só fazer um parênteses, a economizar no servidor que estava sendo pouco usado e investir mais no que precisava de mais recursos, né? Você investe de forma inteligente quando você monitora. O que é observabilidade? É como se fosse o painel de um avião. Como que eu vou saber se o avião está indo bem, se está faltando gasolina? Se realmente tem combustível, gasolina não, combustível suficiente, como estão os ventos. E os sistemas, eles precisam ser monitorados. Os sistemas, os processos, a nuvem, a infraestrutura, os links, os aplicativos que a gente tem no celular. Para quê? Para saber se eles estão entregando a melhor performance. Exatamente para isso, para reduzir custo e para entregar uma melhor experiência para o cliente. Então, vamos dar um caso aí de um aplicativo de e-commerce. Há pesquisas que dizem que se o aplicativo de e-commerce levar mais de 1 segundo a mais que ele leva para fazer uma transação, perde-se 7% de vendas. É muito significativo. E as pessoas normalmente não monitoram isso. Elas deixam, vão ali ainda perdendo. mais no varejo, por exemplo. No varejo, bem significativo. Mas para o seguro também. Você imagina uma pessoa que ela está na rua precisando de um atendimento no momento ali desesperador, no momento crítico, e esse atendimento leva tempo porque o aplicativo não funciona, o atendimento não funciona, a URA não funciona. E aí que vem essa questão da observabilidade, que é observar se os sistemas realmente estão entregando aquela performance que ela deveria entregar, E naquele custo que foi realmente acordado. E é o que a Nojumo faz hoje. Então, nós estamos focando agora também em monitoramento de sistemas mobile. Que é importante, até porque a maior parte dos acessos hoje é mobile, né? Exatamente. A maioria hoje das pessoas usam, E de onde veio essa ideia? Porque quando você falou em observabilidade, eu lembro que você me contou que a Nojumo tem algumas automações ali que corrigem alguns erros automaticamente. Como é que é isso? De onde veio essa ideia de entregar algo tão diferente? Hoje até que é mais comum, mas na época não foi uma ideia minha. Na verdade, foi um projeto que começou numa das maiores redes de fast food do mundo. A diretora de TI tinha o desafio de aumentar a disponibilidade dos pontos de vendas. E o que a gente via é que os sistemas falhavam nos pontos de vendas, eram mais de 500 lojas. Dava muito problema, hein? Mais de 13 mil equipamentos. Hoje a gente pede direitinho ali a comida, graças a você, então, Ana. Não, tem muita gente, graças a mim, um time, As ideias, é aí que vem a questão da inovação, é a inteligência coletiva, Então, eu entrei com a minha inteligência, esse conhecimento que eu tenho, mas quem tem conhecimento do negócio? É quem está no dia a dia da empresa. Então, quem que traz as consultorias certas? É o meu papel, conectar as pessoas certas para a gente fazer tudo isso acontecer. Então, essa ideia de realmente monitorar os problemas e a gente identificar que vários problemas são os mesmos, que dá para a gente criar um robô para arrumar os problemas sem precisar de uma interação humana, foi um papel coletivo. Não foi ideia minha. Depois eu aproveitei a ideia e criei a Nojumo. Viu, pessoal? Querem ideia de negócio? Se conectem com a Adriana Valadão no LinkedIn, né, Vanessa? Isso aí. E, Vanessa, e aproveitando no caso da Argenta, como é que vocês fazem toda essa gestão, claro, de produtos digitais, A gente está falando também da inovação. Penso que a inovação é algo mais horizontal, mais transversal, Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Justamente. Como a Adriana mesmo disse, essa questão da observabilidade, ela é bem importante. Acho que é o que ela nos dá sossego para que a gente possa olhar para a parte de transformação de negócios, IA ou transformação digital, Hoje na Argenta, a gente tem dentro do grupo uma empresa que é uma rede de varejo de postos de gasolina, que tem mais de 200 postos espalhados ali na região do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Rede, viu? Rede Sim. Rede Sim, abraço para Rede Sim isso. também.
que está dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a gente está conectado diretamente com o varejo. Então, imagina a experiência do nosso consumidor, né? De ou abastecer o carro, ou o seu caminhão, ou até mesmo ir numa loja de conveniência e comer um pão de queijo. Porque tem a rede de conveniência da Rede Sim também. As lojas de conveniência, que inclusive o pão de queijo é maravilhoso. Então, como que a gente trazer essa experiência, né, e não impactar no nosso negócio que está lá na ponta, né, de olhar para o cliente? Esse é o desafio maior. E aí, como que a gente faz isso na Agenta? Usando as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Não é um trabalho muito fácil de ser feito, né, por questões de sistemas legados, integrações que precisam ser feitas, mas com a tecnologia que a gente tem disponível hoje no mercado, tem deixado esse trabalho um pouco mais fácil para nós. E como é que é a gestão das pessoas, né? Porque se temos as ferramentas facilitando, né, Vanessa? A gestão de DevOps, de profissionais de UX, ou seja, você está falando com engenheiros de dados, são profissionais multifacetados interagindo, né? Como fazer uma boa gestão desse time de TI? É a gente olhar literalmente como uma equipe. Eu costumo dizer para o meu time e para todos os times que eu já tive que aquela questão que a gente tinha hierarquizada não existe mais. Hoje eu sou uma facilitadora, então o líder ele tem que ser um facilitador. Se a gente for naquela questão do controle e comando, vai morrer. Até porque o efeito cascata morreu, digamos assim, já né? morreu, Se não morreu, tá para morrer, né? Ou a gente tem a certeza dentro das companhias que não funciona mais. Até porque as novas gerações que estão chegando, elas não aceitam mais o modelo cascata, o modelo de hierarquia, né? Então, e aí quando a gente fala de trabalhar com essa questão de você ser o facilitador, de trabalhar como um time, o fator confiança é o que traz a base para isso, né? Então, você tem que confiar muito no teu time, tirar esses impedimentos e acreditar. Ter as pessoas certas nos papéis corretos. Acho que esse é o maior desafio de um líder hoje de alta performance. Porque a gente tem muita mão de obra, a gente tem pessoas profissionais maravilhosos hoje no nosso Brasil, mais do que o que a gente imagina. E o que eu vejo dentro da área de tecnologia, né? Às vezes a gente querer usar aquela pessoa no papel errado que ela tá. Então, eu gosto muito daquela pessoa e não vou dar a oportunidade de ele crescer porque eu não quero perder o excelente engenheiro. Mas, de repente, ele pode ser um excelente líder, um excelente DevOps. Ou ele é um excelente DevOps e eu confio nele e quero pôr ele para coordenador, mas esse não é o papel dele. Ele é um excelente DevOps, ele nem quer ser um coordenador. Então, o líder é identificar se o teu profissional está na posição correta, no papel correto, é o segredo para o sucesso. Olha aí, hein? Sem querer, a gente deu um baita recado aqui no podcast Universo do Seguro. Nesse episódio especial, né, Adri? E você falando dessa questão, né, eu fiquei pensando assim, da onde sai essa criatividade da Adri? E eu vejo que é muito das conversas, né, Adri? Não sei se a gente pode falar aqui, mas nós nos conhecemos numa situação totalmente inusitada, não tem nada a ver com seguro, nada a ver com tecnologia, mas acabou que os destinos se cruzaram, estamos há muitos anos já falando, né, sobre esses temas. Como é que você faz para estar sempre se reciclando, né, sempre vendo coisas novas e sempre trazendo a inovação para os projetos que você está ligado? Eu acho que a gente tem que se colocar em situações fora da nossa zona de conforto. Inclusive, a gente se conheceu em situações que nós dois estávamos fora da nossa zona de conforto. Pra quem não sabe, eu sou gaúcho, né? Eu tô há 8 anos aqui em São Paulo. Exatamente. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim morar num hostel, eu não tinha casa. Exatamente. E foi assim que eu conheci a Adri, né, Adri? Num hostel, exatamente. 1 ano morei no hostel, Exatamente. Nós conhecemos em situação, né? 2 gerações diferentes. Essa é outra questão também, a questão de você valorizar os conhecimentos de todas as idades. Então, eu tive um sócio que tinha 75 anos, né? E realmente interajo, gosto muito de interagir com jovens. Então, para mim, essa questão geracional, eu gosto, né, até com os filhos da Vanessa, tem 15 anos, 10 anos. Eu me dou muito bem. É a alma, né? A alma é jovem. Então, assim, eu acho que você se colocar sempre à disposição de ir a locais diferentes, né, para ouvir pessoas diferentes, porque quem são os clientes do futuro? Geração Z, geração Alfa?
a gente tem que entregar coisas para eles, a gente tem que entendê-los. Então, saber onde eles frequentam, o que eles gostam, sabe? Que eventos que eles gostam, como que eles pensam. Né? A minha sobrinha mesmo esses dias falou, Adriana, eu não quero ser CLT. Ela tira sarro de quem é CLT, é coisa da geração alfa, né? Falou, olha que geração interessante, eles não gostam de CLT, eles valorizam CLT. Como que vai ser o futuro? Né? Como que a gente pode desenhar um novo futuro para essa geração que está vindo? Então, se colocar em situações de zona de desconforto, é difícil. Tem um evento diferente que eu nunca fui, que tem gente que eu não saberia nem o que conversar. Vai. Na pior das hipóteses, você volta para casa. Entendeu? E volta pro seu sofazinho. Mas várias vezes a Vanessa me chamou para ir nos eventos que ela falou, Dri, tem um evento aqui, nem me fala do que é. Eu estou indo. Várias vezes. E ela também, hackathon, né? A gente organizou um dos primeiros hackathons da NASA aqui no Brasil, né? Ajudei a organizar. Me pedi para me incluir, eu que me convidei, eu me convidei. E depois, né? Você me convidou também. E depois eu te convidei, tá vendo? E você topou. Foi uma baita alegria fazer aquele... Não é? NASA Space Apps, totalmente, né? Fora da sua zona de conforto. Também te abriu portas. Eu tava lá no sul ainda. Como era de um dia para o outro, que tinha que estar no hackathon, peguei um ônibus, 20 horas de viagem de Porto Alegre para São Paulo, mas deu tudo certo, foi maravilhoso. Não foi? Então, se colocar nessa zona de desconforto o tempo todo, eu acho que é necessário para a gente entender como que a gente pode se reposicionar rapidamente. Porque o mundo hoje, ele muda numa velocidade que se você sempre achar que você tem que estar numa zona de conforto para ficar bem, isso não existe mais. Inclusive, né, no evento que a gente estava de manhã, da Microsoft, falando sobre inteligência artificial, eles falaram que 62% das habilidades dos líderes hoje em dia vão ser desnecessárias até o final desse ano. 62% das habilidades dos líderes. As novas lideranças que vão entrar já tem que ter outras habilidades. Porque eu acredito que a barreira técnica não existe mais, né? Não, eu acho que a grande barreira realmente é esse pensamento complexo. É realmente a facilidade da pessoa lidar com essa transformação rápida. É porque muitas vezes no começo do universo do seguro, eu testava muito rápido as coisas e queria tirar do ar, meio Silvio Santos mesmo, assim, não dava certo, tira do ar o quadro, a coluna, a gente erra e testa. E algumas pessoas não entendiam isso às vezes, ficava assim, mas será que esse cara não bate bem na cabeça? Não, é exatamente esse é o processo de inovação, né? Inclusive, dizem que as empresas mais inovadoras, elas tem 8 vezes mais experimentações que as não inovadoras. Então, elas experimentam muito mais. Quando você experimenta muito mais, você também erra muito mais. Mas a chance de você acertar também é maior. Não é? O importante é fazer, né, Adri? Agora, uma outra questão, agora para as duas, para Vanessa e para Adri. A gente, no episódio anterior, falou um pouquinho da IA e o nosso convidado falou assim, não, a IA não vem para tirar os empregos, ela vem para facilitar, né? Mas ainda tem esse mito grande aí de que a IA vem para destruir os empregos, que tem profissões que vão acabar, que jornalista não vai existir, não sei que IA vai vir aqui conversar, que nem a gente tá fazendo, né? Mas qual a visão de vocês sobre isso, gente? Eu tenho a visão do seguinte, que a IA ela vem para transformar as posições, para criar posições novas, né, oportunidades de profissionais novas. Quando a gente fala que algumas profissões vão deixar de existir, ok, pode ser que deixem mesmo. Quando a gente teve a Revolução Industrial também, muitas profissões deixaram de existir com a era dos maquinários, né, do que entrou. Mas, para mim, a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter medo de não se desafiar. Essa questão que a Adri colocou de sair da zona de conforto é tão latente para nós, que é da área de tecnologia e inovação. E quando você fala de sair, até mesmo no seu cotidiano do dia a dia, né? Mas isso vai para nossa profissão também. Então, por que eu tenho que fazer a minha função hoje da forma que eu sempre fiz? Da forma que eu aprendi. Não tem frase que me deixa mais chateada de chegar num lugar e falar, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, a IA, ela vem para te dar uma oportunidade de você refazer. Então, se eu tenho um trabalho repetitivo ou um trabalho chato, a gente estava falando um pouco no intervalo, o quanto que a IA me ajuda ou te ajuda a montar um conteúdo, a fazer uma análise de uma fraude ou a te trazer informações mais rápidas. Você podia fazer sem ela? Podia, mas você ia levar 2 semanas, 3 semanas? Um tempo é precioso nosso hoje. Então, sim, as pessoas vão perder o emprego que não aprenderem a trabalhar junto com a IA. Eu acho que é a mesma coisa de quando veio o computador.
Muitas pessoas também não queriam aprender a mexer no computador, no celular. Vou falar da minha mãe. A minha mãe não sabe mexer no computador, mas hoje ela já mexe num celular. Por quê? Porque ela sabe que se ela não mexer no celular, ela não fala com os filhos, ela não fala com os netos, ela não fala com o irmão. O computador, para ela, foi limitante, o celular já não. Então, a IA, eu acho que é assim. No futuro, todos nós temos que aprender a trabalhar com ela, como que ela vai nos ajudar no dia a dia, como que ela vai facilitar. E se seu trabalho, nessa tua profissão, é repetitiva ou ela é totalmente automatizável pela IA, então aprenda como você vai treinar essa IA para fazer o que você faz muito bem. Porque por trás vai ter que ter pessoas programando, desenhando, escrevendo essa IA para fazer. E você pode ser essa pessoa. Pensando, né, o processo realmente. E estruturando. Então, sim, vai deixar de existir, mas os seres humanos, eu não acredito que os seres humanos serão substituídos, né? Eu acredito sim que os robôs e a tecnologia vêm para facilitar e para deixar que os humanos façam o que a gente é muito bom de fazer. Criar, né? E esse bate-papo aqui, né? Essa coisa humana, e ter né? a relação humana, né? A gente passou por um período muito, muito triste há 3 anos atrás, que foi a pandemia. Não tem quem não sentiu falta de um contato humano. Olha que tristeza se nós não estivéssemos aqui, fossem vários robôs falando, né, perguntando para nós, a gente não tivesse o robô, não ia ter a experiência de conhecer um especialista no hostel, né? Nem eu ter a experiência de te conhecer agora e te contar um case. Então, é isso que a gente é muito bom de fazer, os humanos, de ter essa interação humana. Por que está tendo tanto burnout, né? Porque está faltando interação, empatia humana. A máquina jamais será capaz de fazer isso. Olha aqui, que forte. E você, Adri, o que pensa desse tema que é polêmico, né? Eu acho que nós vamos ter uma crise, sim, de desemprego por um tempo. Tem gente que fala que vai precisar uma renda básica universal, né? Eu acho. Eu acho porque, assim, se você parar para pensar ainda mais, vamos falar do contexto brasileiro. Né? A gente não tem uma educação básica onde se investe. Deixa eu fazer um parênteses. Isso que tá falando da educação básica, eu penso assim, a IA me ajudou a ser um programador melhor, porque eu que desenvolvo o portal do Universo Seguro, Sim. outros sites. Eu penso que ali é uma programação. Então, o ensino de programação devia vir da escola, né? Eu acho. Você vê, no caso da China, no caso do Japão, desde os 6 anos de idade as crianças aprendem isso. E a gente fala programação, parece algo muito complexo. Não, programação é apertar um botão, ligar e desligar, você já tá programando. Né? Exatamente, a questão do pensamento lógico, né? Como ensinar pensamento lógico para uma criança. E criança já vem com isso natural, na verdade. A gente que acha que não. Mas a criança já consegue estruturar. Como que ela vai colocar o quadradinho no buraquinho no quadradinho? Isso é um pensamento lógico. Né? Que no decorrer isso vai se perdendo. Então, assim, eu acho que no Brasil nós não estamos investindo o suficiente numa educação básica para que nós tenhamos profissionais capacitados na velocidade e na quantidade que nós vamos precisar no futuro. Né? Isso vai ter um gap aí durante um tempo, mas eu acho que depois isso vai acabar se ajustando. Né? Porque vai precisar. E também eu acho que a tecnologia vai trazer mais abundância. Por exemplo, 2 semanas atrás eu estive em Minas, onde eu visitei um projeto de IA para o agro. O objetivo realmente é conseguir fazer mais comida aproveitando melhor o solo através do uso de inteligência artificial. Através da análise de dados ali, né? De clima. Exatamente, de clima, do quais alimentos combinam, cultivos, né, combinam entre si para criar uma agrofloresta. Nossa, lá para nossa região sul, a Vanessa vai precisar. Exatamente. Vai precisar muito. Então, essa questão da IA vai entregar um futuro mais abundante. Mas como a Vanessa falou, quem vai desenvolver IA? Vai faltar mão de obra. E, infelizmente, no Brasil, para trabalhar com IA precisa de matemática, precisa ter que hoje, realmente... A gente não tem isso na nossa educação ainda, não é natural. Hoje o desafio do governo é manter os alunos na escola, né? Então, tá tendo que pagar para estudar, gente, eu nunca vi isso. É tudo, eu acho que é muito complexo. A gente tá sendo até generalista, eu tô sendo generalista aqui no meu comentário. Mas aí eu vejo a diferença, assim, né? Hoje em dia se tem essa questão até mais problemática, acredito, muito. Né? Olha, durante a pandemia que a Vanessa comentou, eu tive uma funcionária em casa que isso no interior, eu mudei pro interior, e ela chegou muito feliz, ela tem 4 filhos, ela chegou muito feliz em casa, porque 2 dos filhos delas iam parar de estudar. E eu fiquei assim, ela tinha 4. Eu falei, mas por que você tá feliz? Ela falou, Adri, eu não tenho celulares o suficiente para todos os meus filhos estudarem. Olha que triste. Né? E você tem que escolher que filho vai estudar.
Isso nós não estamos falando do interiorzão do Brasil, nós estamos falando numa cidade que fica a 100 quilômetros da capital. Né? Então, assim, você vê o tamanho do problema que é. E aí os filhos dela pararam, com 14 anos, pararam de estudar e foram trabalhar na roça. E aí na roça que a gente tem, eu acho que a gente tem muita oportunidade no agro, a gente tem a oportunidade realmente de usar IA em outras áreas, além só, né, do mundo corporativo. Então a gente tem na área de saúde, a gente tem na área de seguros, a gente tem, né, na área de agro. Então a gente tem na área, infelizmente, na área militar, que é onde está sendo mais explorado hoje em dia, né, se falando em guerra. Mas eu acho que vai faltar, sim, mão de obra. E nós vamos passar uma crise, sim. Porque sempre é falado isso, a questão de mão de obra que é forte. Mas aí eu vou pegar essa parte meio social aqui do nosso bate-papo de hoje, né? Já quase encaminhando para o final, que tá passando muito rápido esse bate-papo. Mas a função social também da tecnologia, né? Eu, por exemplo, tenho uma origem ali, morador da Coab, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Hoje, graças a Deus, a vida sorriu. Sou o CEO do Universo Seguro, fundei esse baita jornal aqui, que eu sou contente. Quero mandar um abraço pro Yuri, pra Amanda, nossos estagiários aí também, né? E muito tem o apoio da Adri, né? Nesses anos todos aí. Então, como é que você vê? A tecnologia, ela também tem esse legado social forte. Você também, né, Vanessa, vê isso no dia a dia, né? Sim. Pois é, a gente comenta muito isso, né? Nós da tecnologia, quando eu entrei na área de tecnologia, na minha sala de aula, tinham 25 alunos, 2 meninas. Quando eu me formei, eu fui a única menina a ser formada na área de tecnologia. E quando a gente vai para o mundo universo de tecnologia, é muito universo masculino, né? E aí, voltando a essa questão do social, junto com a parte também de desigualdade e tudo mais. O que a minha profissão, a qual eu sou apaixonada, me trouxe também relações maravilhosas. A Adriana, que é a minha melhor amiga, eu conheci por conta da tecnologia, né? Quando ela me apresenta, ela sempre diz, foi a primeira que acreditou em mim, mas de uma certa forma, também ela foi a primeira que acreditou no meu potencial, assim como ela acreditou no teu. Então, juntos, quando a gente olha uma pessoa e a gente tem outros amigos que a gente abre essa possibilidade. A gente veio, inclusive, no caminho e no almoço, quase perdemos o horário, conversando sobre justamente isso, sobre as oportunidades que a gente consegue abrir, seja para uma mulher, seja para um homem, seja para alguém que veio de uma classe mais baixa, né, uma classe social mais baixa, seja quem veio de periferia. De periferia, eu vim de periferia também. E venci, assim como você, com muito orgulho. Mas a gente também estava falando num caminho de oportunizar mulheres que veio numa classe de uma alta sociedade grande, que hoje equaliza com quem veio de uma classe social muito baixa e que às vezes as possibilidades que se enfrentam são iguais e não sabe como lidar, e que a gente também oportuniza por meio da tecnologia. Então, a tecnologia, ela de certa forma, como a gente mesmo disse, mais do que tecnologia, une pessoas e pessoas que estão conectadas no mesmo propósito, acho que é isso. E até essa pitadinha, né, que a Vanessa deu, realmente, ser uma mulher executiva e em tecnologia é uma responsabilidade enorme, né? E eu vejo que vocês fazem muito bem isso, nessa conexão com mulheres. Uma puxa a outra, né, Adri? Hoje, menos de 8% das startups de base tecnológica são fundadas por mulheres. Menos de 8%. Né? É muito pouco. Se você colocar aí, né, no universo total, isso no Brasil. Mulheres que lideram áreas de tecnologia nas empresas, como CIOs, por exemplo, são menos de 5%. Então, a gente tem muito trabalho ainda para fazer essa inclusão. E eu realmente acredito que a tecnologia pode mudar a vida das mulheres, porque nos dá liberdade. Então, você tem a liberdade de não ficar num relacionamento abusivo, você tem a liberdade de realmente escolher onde você quer estar, a liberdade de você poder viajar, de você pagar escola para os seus filhos, né? Boas escolas. Então, para mim, a tecnologia me trouxe tudo isso. Se hoje eu consigo cuidar da minha filha e cuidar, né, da minha vida, por conta do que a tecnologia me trouxe. Né? Trouxe oportunidades, trouxe amizades, trouxe propósito. Então, eu acho que a gente consegue resgatar muitas pessoas, não apenas mulheres, através da tecnologia, sim. Eu quero mandar um grande beijo pra Bia também, que eu sei que ela tá vendo esse bate-papo. Bia,
todo sucesso do mundo para você. Um grande beijo no coração, viu? Andri e Vanessa também, pra gente encerrar, né? Um episódio aí emocionante, né? Acho que todos aqui durante esse bate-papo veio um filmezinho ali, né? Bonito na cabeça. Mas pra gente encerrar, o tempo passa rápido, fica o convite para voltar mais vezes. Aliás, eu nem preciso fazer convite, né? Você já é da casa, a Vanessa também já é da casa também, né? Considere-se da casa a partir de hoje. Considerações finais agora, pode ir olhando aqui, né? Para o nosso público que está chegando pelo YouTube, também no Spotify, nos ouvindo. Às vezes tem um pessoal que está no trânsito aí, já ouvi vários comentários, eu tô no trânsito, mas eu boto lá o podcast Universo do Seguro, fica tudo leve, eu nem vejo o trânsito, eu fico prestando atenção nos assuntos. E hoje atingimos esse objetivo, né? Considerações finais agora. Eu acho que como consideração final nesse mundo de transformação é realmente a gente se posicionar de uma forma que você, como eu coloquei, não fique na sua zona de conforto. Se coloque, aprenda coisas novas, teste na inteligência artificial, seja o ChatGPT, seja Gemini, comece a utilizar no seu dia a dia para entender como ela funciona, como isso pode maximizar, reduzir seu tempo, né, o seu negócio, objetivos de vida. Às vezes eu coloco lá na análise de personalidade pelo ChatGPT para se descobrir melhor. Então, assim, aproveite essas oportunidades que você consegue fazer isso hoje através de um celular. Então, você consegue mudar a sua vida hoje através de um celular, seja onde você estiver. Nem que você esteja na roça com 3G, você consegue mudar a sua vida. Procure os caminhos, hoje tem muitas linhas de estudo, né, disponíveis para realmente quem quer mudar de vida e quer alçar novos voos, e isso é para todo mundo, não é só para uma fração da população. Não. Bom, eu vou engatar no que a Adriana falou e no que você disse no começo do podcast, né? Que ela te deu a oportunidade de você fazer um treinamento de UX e o primeiro que você aplicou foi na tua própria vida. Então, o recado que eu quero deixar para a gente poder encerrar, conectando com o que a Adri falou e com o que você disse, quem está nos ouvindo, não tenha medo do novo, se experimente, treine, estude bastante e olhe para a sua vida e vê o que eu preciso melhorar profissionalmente e pessoalmente para essa nova geração que está chegando. A gente falou tecnologia aqui, ela vai além do nosso profissional, ela muda realmente vidas. A gente vai ter uma mudança não só de skill técnico, mas também de skill comportamental e enfim. Então, faça essa autoanálise. A gente tem um mundo de oportunidades, experimente, se desafie. Olha os eventos que têm voltado para o teu negócio, né? Seja financeiro, seguros, vá em eventos, fale com pessoas diferentes. Hoje a gente estava no evento e veio um cara de contabilidade falar com a gente sobre IA. Dali ele já aprendeu um pouquinho, a gente também já aprendeu um pouco com ele. Então, é assim, com as conexões, com as relações e se desafiando que a gente consegue superar os desafios que estão por vir. Que maravilha. Os caminhos se cruzam, né? Os caminhos se cruzam. Eu estava falando que, na verdade, o universo reúne não pessoas, reúne propósitos. E assim, profundamente, a gente encerra esse episódio com um gostinho de quero mais, né? Em breve tem mais aí. Fique aqui com o podcast Universo do Seguro toda semana. Estamos aí com a nossa primeira temporada, na reta final da primeira temporada. Mas, claro, toda semana tem conteúdo. Inscreva-se no youtube.com/Universo do Seguro ou acessa lá tvuniverso.com.br, que é mais fácil. Este é o nosso podcast. Mais um episódio terminando aqui. Continue ligado conosco. Universo do Seguro, cada vez mais juntos.